Olá, nesta oportunidade eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a fé. Este tema faz parte da nossa nova série que estamos começando agora, com o JUF, Conversão e Justiça pela Fé. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Primeiramente, eu gostaria de mencionar que a fé nos foi ministrada para nos ajudar a crer no impossível, ou seja, aquilo que é improvável para o homem, por meio da fé, torna-se acessível a todos. Tendo isto em mente, eu gostaria de fazer uma pergunta. É necessário exercer fé para ver algo visível? Obviamente que não. Por isso, a fé é a experiência de enxergarmos o invisível, de crermos no improvável, ou seja, crermos que existe aquilo que não está diante dos nossos olhos. E eu gosto muito da maneira com que Paulo define a fé. Aqui em Hebreus capítulo 11, eu acredito que muitos já têm esse texto de memória, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Um exemplo prático disso, o verso 3, onde diz: Pela fé acreditamos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hoje, nós só acreditamos que tudo o que existe foi criado por Deus, por sua palavra, pelo exercício da fé. A fé é o que nos dá a garantia de que essas coisas foram reais. Então, a experiência da fé é justamente nós acreditarmos naquilo que aparentemente é impossível. Olhem, por exemplo, aí no capítulo 11 ainda, e a propósito, no capítulo 11 de Hebreus, o que mais temos aqui são histórias de fé. No verso 7, diz assim: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E com base naquilo que lhe foi informado, mas que ele ainda não havia visto, ele construiu a arca. E Noé acreditou pela fé de que iria cair chuva do céu, uma vez que tal nunca tinha acontecido. Seria equivalente eu falar hoje: olha, vai ter chuvas de maçãs. Nunca choveu maçã, então isso pareceria loucura. Basicamente foi o que aconteceu com Noé. Na mente das pessoas, o exercício da fé de Noé era uma loucura. Mas a Bíblia, em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus e nela exercer fé. Agora, qual garantia nós temos de que nós podemos exercer fé na palavra de Deus sem nos decepcionarmos? Olhem comigo aqui Gênesis, capítulo 1. Paulo disse em Romanos 10, 17, que precisamos exercer fé na palavra de Deus. E Gênesis 1, no verso 3, diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Paulo diz que nós devemos exercer fé em quê? Na palavra de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, acontece. Verso 6, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e houve expansão. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e as águas se ajuntaram, etc, etc, etc. Então, quando Deus fala, acontece. A palavra de Deus tem poder. Olhem aqui comigo Salmo 33. Vamos aqui ao Salmo 33. Aqui também fala sobre a criação. Espero que você esteja com a sua Bíblia. É importante estarmos com a Bíblia. Salmo 33, no verso 6 diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Verso 9, porque falou e foi feito, mandou
e logo apareceu. Então, por que podemos exercer fé na palavra de Deus? Porque quando Deus fala, acontece. A palavra de Deus tem poder criador e recriador. Todas as promessas contidas nas Escrituras são a palavra de Deus. E todas elas, se com fé acreditarmos, pode se cumprir em nossa vida. Na Bíblia, temos muitos exemplos de fé. Pessoas que ultrapassaram a possibilidade humana crendo na palavra de Deus. Olhem, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 8, um exemplo de fé que, em particular, eu gosto muito, e eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a história do centurião romano. Mateus 8, verso 5 diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e é violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei ter com ele e darei saúde. Verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma única palavra, e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado digo: faze isto, e ele faz. Esse centurião entendeu muito bem o que é a fé. No verso 8 ele disse para Jesus: diga somente uma palavra. Ou seja, para aquele homem que era repudiado pelos judeus, uma única palavra de Jesus já seria o suficiente para atuar de forma sobrenatural, trazendo cura ao enfermo. E ele demonstrou toda a sua crença no poder de Jesus ao ilustrar com a própria autoridade que ele desfrutava. Pois quando ele mandava, imediatamente as suas ordens eram executadas. Então ele tinha fé de que o mesmo acontecia quando Jesus falava. Ou seja, se Jesus dissesse somente uma única palavra para que aquele moço fosse curado, ele seria curado. E Jesus compreendeu muito bem a qualidade de fé que este homem tinha, e no verso 10 disse: Eu digo que nem mesmo em todo Israel encontrei tanta fé. A fé deste centurião o levou a crer que somente uma palavra de Jesus seria o suficiente para trazer saúde ao seu criado que estava enfermo. Outro exemplo de fé que me impressiona bastante foi Pedro caminhando sobre as águas. Se você avançar um pouquinho aí na sua Bíblia, para o capítulo 14 de Mateus, você vai encontrar essa história. Jesus apareceu ao longe, caminhando sobre as águas, e os discípulos não conseguiram reconhecê-lo. Então Pedro, muito destemido, disse, no verso 28, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Por que Pedro já não se lançou sobre as águas para caminhar? Porque era necessário existir uma ordem de Jesus na qual ele exerceria fé e, baseado naquela ordem, somado à sua fé, ele caminharia sobre as águas. E no verso 29 diz, e Jesus disse, Pedro, vem. Quantas palavras? Uma única palavrinha, pequena, vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus irmãos, pela fé, Pedro quebrou as leis da física. Ele era um objeto sólido sobre uma superfície líquida. E pela fé ele caminhou sobre as águas. Humanamente falando, isto é improvável, impossível. A lógica ou o raciocínio humano não explica isto. Alguém caminhar sobre as águas.
mas baseado em uma única palavra de Jesus, única. Vem. Pedro transcendeu a lógica humana. Quem pode explicar um homem caminhar sobre as águas, senão que ele exercitou a sua fé? Ainda usando Pedro como exemplo, vamos aqui em Lucas 5, que nós vamos ver mais uma demonstração de fé. Eles pescaram a noite toda e nada apanharam. E naquela manhã, Jesus os presenteou com sua presença e começou a ensinar as multidões. Ao término dos seus ensinos, Jesus quis dar uma lição prática e pediu para Pedro, juntamente com seus companheiros, para voltarem ao mar, lançarem as suas redes, que eles iriam conseguir pegar muitos peixes. Mas Pedro e seus amigos eram pescadores experientes, sabiam que naquele local, durante o dia, não se conseguia pegar peixes, somente à noite. Mas durante a noite toda nada apanharam. E agora Jesus pede algo que humanamente para eles era impossível. Como pode? Pescamos a noite toda e não pegamos nada. E agora, durante o dia, onde a possibilidade de se pegar um peixe é praticamente inexistente, ele nos pede para poder jogar a rede? Mas vejam qual foi a resposta de Pedro ao pedido de Jesus. Lucas 5, verso 5. E respondendo Simão, que é Pedro, disse: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então Pedro exerceu fé na palavra de Jesus de que eles iriam pegar peixes. E assim foi. Quando eles lançaram a rede, pegaram uma quantidade tão grande que a rede quase se rompeu. Então a fé deve ser exercida justamente naqueles momentos em que nós não conseguimos entender ou acreditar em algo pela lógica humana. Não precisam, vocês podem anotar, mas lembram lá da experiência de Elias do capítulo 18? No capítulo 18, verso 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Eis que eu darei chuva. Porém, já haviam se passado 3 anos e meio sem chuva. E naquele momento disse o Senhor que haveria chuva. E o céu estava azul, 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 sem nenhuma nuvenzinha, sem nenhum sinal de nuvem. E Deus disse: fala para Acabe descer, porque a chuva vai vir. E o que Elias fez? Falou a Acabe: come, bebe, desce, pois eu já ouço o ruído da chuva. Neste momento em que Elias ouvia o ruído da chuva, não tinha no céu sequer o menor indício de nuvem. E a partir do verso 40 do capítulo 18, é descrita então a maravilhosa cena de Elias subindo até o cume do monte e por 7 vezes debruçou-se diante de Deus, clamando pela chuva, que pela fé ele já ouvia os ruídos. Na 7ª vez, o céu azul foi então manchado por uma pequena nuvenzinha. E aquela pequena nuvenzinha era o fruto da fé de Elias, que começou a crescer, 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 até tomar todo o céu e então houve a chuva. A palavra de Deus nos diz que se Elias tivesse interrompido a sua oração na 6ª vez, a chuva não teria caído. Então, meus irmãos, Elias se apoderou pela fé no cumprimento da palavra de Deus de que a chuva cairia. Se nós fôssemos olhar nas Escrituras, poderíamos encontrar centenas de exemplos de fé que militam contra o nosso entendimento e contra a nossa lógica. Mas aí é que entra a maravilhosa experiência da fé, que é nos levar a crer naquilo que, humanamente falando, é impossível. Eu gostaria de fechar com vocês vendo um último exemplo. Este exemplo, já para vocês não ficarem ansiosos com o fim da mensagem, ele vai ser um pouco mais prolongado, porque este exemplo nos oferece uma riqueza muito grande de lições no que diz respeito à manifestação de nossa fé. É o exemplo de Abraão. Eu imagino que vocês já sabiam. Olhem aí comigo Gênesis capítulo 15,
Gênesis capítulo 15. Peço que me ouçam pacientemente e que vocês sempre tenham em mente, especialmente ao entrarmos na história de Abraão agora, que a fé justamente foi ministrada a nós para nós acreditarmos naquilo que, humanamente falando, é impossível. Olhem o capítulo 15, do verso 1 ao verso 6, nós temos a manifestação de Deus a Abraão, onde Deus faz uma promessa de que Abraão teria um filho. O verso 6 diz que Abraão creu nesta promessa. Abraão tinha, neste momento, cerca de 75 anos de idade, uma idade bem avançada já para ter um filho, mas mesmo assim ele creu nesta promessa. Avançando agora para o capítulo 17, verso 1, diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Então já tinham se passado quase 25 anos, desde que ele tivera recebido a promessa de que teria um filho. No capítulo 17 de Gênesis, nós estamos no ano 99 da vida de Abraão, exatamente 24 anos depois de que Deus tivera dado a promessa de que Sara daria um filho a Abraão. Nesse momento aqui, o Senhor novamente aparece a Abraão e endossa a promessa que havia sido feita 24 anos antes. No verso 21 diz: a minha aliança, diz o Senhor, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado. Qual é o tempo determinado? No ano seguinte. Então, com 99 anos, Deus reafirmou a sua promessa a Abraão de que Sara daria um filho a ele. E até temos aqui uma profecia, porque no ano seguinte, ou seja, no ano 100 da vida de Abraão. E quando o anjo apareceu a Sara, capítulo 18, verso 11, nos é dito: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado com o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então ela não acreditou na promessa de Deus, de que no ano seguinte ela daria luz, pois ela mesmo disse que havia cessado o costume das mulheres e que já não se deleitava mais com seu esposo. Obviamente ela esteja se referindo aqui a que eles não tinham mais intimidade sexual. Então, como é que ela ficaria grávida? E o verso 14, o anjo então responde: Sara, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, que segundo o capítulo 17, verso 21, seria o ano seguinte, tornarei a ti por este tempo, e você terá um filho. E quando nós avançamos um ano depois, para Gênesis capítulo 21, no verso 1 diz: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha falado. Então Deus prometeu pela fé, segundo as Escrituras, Abraão creu, e 25 anos depois da promessa, Abraão pegou nos braços o teu filho. E também um ano depois do segundo aparecimento para reenfatizar a promessa que havia sido feita. E quando nós vamos para Romanos capítulo 4, Paulo usa de forma muito apropriada a experiência de Abraão no que diz respeito ao nascimento de Isaque. Olhem comigo aqui Romanos capítulo 4, a partir do verso 17. Como está escrito, se referindo a Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Deus chamou Isaque por nome, ele estava chamando aquilo que não existia como se já existisse. Quando Deus deu a promessa
no ano 75 da vida de Abraão e depois reendossou no ano 99, Isaac ainda não existia, mas Deus já chamava Isaac pelo nome. E Abraão creu nesta promessa de Deus. Verso 18, o qual, se referindo a Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Em esperança ele creu de ter um filho, mas ele creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Humanamente falando, ele não poderia ter um filho. Ele já não tinha mais idade para isso. A sua mulher, além de estéril, já tinha 90 anos de idade. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Verso 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Às vezes, as pessoas minimizam muito o poder de Deus. Quer ver um exemplo disso? Muitos dizem que nós não podemos vencer os nossos defeitos de caráter. Isso não seria minimizar o poder de Deus? Dizer que nós não podemos vencer o temperamento, o orgulho, a avareza, o adultério, a cobiça. Se Deus teve poder para fazer um homem caminhar sobre as águas, se Deus teve poder para partir o mar em dois, se Deus teve poder para fazer um homem de 100 anos gerar um filho, um ventre de 90 anos estéril fecundar, não teria ele também poder para nos fazer vencer qualquer coisa? Continuando a leitura aqui no verso 19. Abraão não atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Abraão não se atentou para as impossibilidades humanas que existiam, porque humanamente falando, fisiologicamente falando, ele não poderia ter um filho. Da mesma maneira que muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos acreditar, por exemplo, que podemos vencer o pecado. Mas será que o Deus que fez com que Abraão tivesse tamanha experiência de fé não pode cumprir em nós aquilo que ele já prometeu? Porque Judas 24, por exemplo, diz: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de pecar e nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. Quem foi que disse? Deus, é uma promessa. Será que para Deus é mais fácil ele fazer com que um casal de idosos gerem do que fazer uma pessoa vencer o pecado? Não. Para Deus não existe nada difícil. Tudo aquilo que ele disse na sua palavra que faria, tudo aquilo que ele deixou registrado na Bíblia e no espírito de profecia, são coisas que ele tem poder para cumprir também em nossa vida. Se ele disse que ele tem poder para nos guardar do pecado, é porque ele tem poder. Aquele mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que estancou o Jordão, que fez fluir águas da rocha, é o mesmo Deus que prometeu estas coisas. E se ele prometeu, ele tem poder para fazer com que elas sejam uma realidade na nossa vida. Mas por que muitas vezes não desfrutamos destas bênçãos no nosso dia a dia? Falta comunhão, falta intimidade, falta parceria com Deus. Quando eu não era cristão, eu era muito bom em queda de braço. Eu não sei quantos conhecem essa modalidade de esporte, queda de braço. A intenção é um tombar o braço do outro. E eu era bastante habilidoso nisso, de maneira que praticamente ninguém conseguia puxar o meu braço. E sempre quando eu estava nessas disputas, eu tinha um amigo que sempre estava comigo. O nome dele era Rafael Possati. E esse rapaz sempre vibrava muito ali, ele ficava muito empolgado, e ele nunca viu ninguém arrastando o meu braço.
E certa vez nós fomos a uma festa em uma cidade vizinha e chegou um rapaz e falou: "Você que é o famoso Silverino da queda de braço?" E o rapaz era muito grande. Ele trabalhava no armazém de café, pegando aqueles sacos pesados. Os seus braços eram enormes, ele era um homem enorme. E ele perguntou: "Você que é o tal do Silverino que ninguém arrasta o braço?" E é claro que eu também, no meu orgulho, não quis ficar para trás, falei: "Sim, sou eu mesmo. Vai tentar sorte? Vamos, mas eu não bato queda de braço de graça não. Vamos apostar. O que é que você tem aí?" E eu não tinha nada, eu estava de carona com esse amigo, né, Rafael. "Eu tenho essa moto aqui para colocar na aposta. O que você tem para colocar?" E eu não tinha nada. Eu falei: "Bom, eu não tenho nada aqui." E esse amigo meu, Rafael, ele tinha uma caminhonete que devia valer mais ou menos uns 30 mil reais. A moto desse rapaz, eu acho que valia no máximo uns 3 mil reais. E esse amigo meu colocou: "Nós temos uma caminhonete, essa daqui, ó." E na hora eu fiquei um pouco receoso. Falei: "Nossa, agora a responsabilidade, olha o tamanho do cara." Ele carregava 2, 3 sacos de café de 50 quilos. Mas o que eu quero focar é o seguinte: o que foi que levou este meu amigo a depositar tanta confiança na minha capacidade de vencer aquela pessoa, mesmo que humanamente parecia ser um pouco improvável? Foi o grau de intimidade que nós tínhamos. Nós estávamos sempre juntos, para lá, para cá, fazendo tudo juntos, e ele viu várias demonstrações de que eu realmente tinha muita habilidade na queda de braço. Então, com base na experiência do passado que tínhamos juntos, de tudo aquilo que ele havia visto, pela intimidade que desfrutávamos, ele foi levado a crer que poderia depositar confiança, depositar fé em mim, que ele não seria decepcionado. O mesmo aconteceria conosco se a nossa vida fosse mais próxima de Deus, se a nossa comunhão fosse mais íntima com Deus, se o nosso caminhar fosse o caminhar de Enoque, pois Enoque caminhava com Deus, segundo nos é dito. E no caso de Abraão, nós vimos que ele acreditou em Deus porque ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor. E anos mais tarde, quando Isaac já tinha 20 anos, Deus colocou Abraão sobre prova. Deus disse para Abraão sacrificar o seu filho, o seu único filho. E nos é dito em Hebreus e em Tiago que quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, que Abraão, na sua mente, sacrificou Isaac. Durante 3 dias eles caminharam, Gênesis 22, verso 4, desde a sua casa até o monte Moriá, local em que Isaac seria oferecido. Então, durante 3 dias, para Abraão, Isaac estava morto. Ou seja, Abraão caminhou com um morto vivo do seu lado. Agora, por que Abraão matou Isaac no seu coração? Olhem aqui comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, verso 17, diz: "Pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando ele foi provado." E a palavra aqui, oferecer, é um verbo transitivo direto que denota ação e não mera intenção. Ou seja, quando Abraão recebeu a ordem de Deus de sacrificar o seu filho, ele sacrificou. Agora, por que Abraão sacrificou? O texto diz que é pela fé. Mas fé em quê? Olhem só o verso 18. "Sendo-lhe dito", em que Abraão exerceu fé? Olha que lindo. "Em Isaque será chamada tua descendência." Ele teve fé em quê? Na promessa que havia sido feita. "E considerou Abraão que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos." Então, o que Abraão pensou? Eu vou sacrificar Isaque. Mas existe a promessa de que ele seria a minha descendência. A partir dele viria as nações e lá no futuro o Messias. Então, qual foi a conclusão que Abraão chegou? Deus vai ressuscitar ele dos mortos. Ele teve fé de que Isaque seria ressuscitado dos mortos quando ainda não havia existido a experiência de um homem ter sido ressuscitado. E o verso 19 diz o seguinte: "E daí, também em figura, Abraão recobrou Isaque dos mortos ao 3º dia." Então, meus irmãos, Abraão acreditou que Deus teria poder
para ressuscitar Isaque dos mortos? Se ele demonstrou tamanha fé diante de circunstâncias tão ilógicas, por que nós não podemos acreditar que Deus pode nos dar uma vitória completa? Hoje tem existido um grande perigo de as pessoas separarem, por exemplo, a fé das obras. Mas a própria Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Mera profissão sem prática não tem valor. Quando Deus nos chama ao cristianismo para sermos santos, separados, irrepreensíveis, nós não podemos nos enganar achando que tudo isso é obra da graça. Tudo isso é obra do acaso. Jesus já fez tudo o que tinha de ser feito na cruz. Não. Precisa existir uma junção, fé e obras. A proporção da minha fé é medida pela quantidade das minhas obras, ou seja, as obras são o sacramento da fé. É impossível uma pessoa demonstrar a sua fé se não for por intermédio de suas obras. Então Deus nos chama para sim termos fé, mas a nossa fé precisa ser demonstrada através das nossas obras. Seria mais ou menos igual comparar reavivamento e reforma. Reavivamento, fé, reforma, obras. Se Deus diz que, como povo dos últimos dias, nós precisamos reivindicar o seu caráter através de uma vida santa, é porque nós precisamos crer e ter fé de que Ele é poderoso para operar isso em nossa vida. E é por isso também que Ele nos dá os inúmeros recursos para isso ser uma realidade na nossa vida. Por exemplo, se você tem um temperamento irritadiço, começa mudando a alimentação. Isso vai contribuir muito. Além de mudar a alimentação, tente dormir um pouco mais cedo, descansar melhor, tente passar mais tempo na natureza. Todas estas coisas vão contribuir para que o temperamento de alguém irritadiço se torne um pouco mais brando. Se você, por exemplo, tem uma tendência muito grande à promiscuidade, ao adultério, evite locais onde vai ser um campo muito grande de tentação. Bater de frente com Satanás nunca foi sabedoria. E estar exposto à tentação nunca foi sabedoria. A palavra diz que Enoque e Jó desviavam-se do mal. Essa é a nossa obra, desviar-nos do mal, nos colocando em uma situação mais favorável, onde facilite a obra do Espírito Santo no nosso coração. Pela fé, meus irmãos, as Escrituras nos dizem que, por exemplo, Daniel fechou a boca dos leões, as mães receberam os seus filhos dos mortos, entre tantas outras proezas. Não vamos limitar o poder de Deus. Ele deixou a Bíblia com vários exemplos de pessoas que, pela fé, fizeram grandes proezas. E nos nossos dias ainda temos o espírito de profecia. São mais de 100.000 páginas. Tudo isto para quê? Para que nós tenhamos no que exercer fé. Pedro exerceu fé em uma única palavra de Jesus: vem. O centurião romano exerceria fé em uma única só ordem de Jesus: sede curado e ele será. Então hoje nós estamos vivendo em um período de muita abundância. Então por que não darmos um voto de confiança a Deus e o que Ele pode fazer por nós? A impossibilidade da vitória reside na nossa falta de fé de alcançarmos a vitória. Se Deus disse que Ele tem poder para nos elevar às alturas e nos tirar desse mundo de corrupção e pecado, ainda nesta vida, é porque Ele tem poder para fazer com que isso seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus, nesses últimos dias, está buscando um Israel forte, está buscando um Israel composto de Daniel, composto de Abraão, composto de Enoque e outros grandes homens do passado que fizeram grandes prodígios simplesmente baseados na sua fé. Quando eles perdiam as esperanças do olhar humano, a fé os levava a ver muito além da impossibilidade humana. E aquele mesmo Deus que operou, deseja operar hoje, na sua vida e na minha vida.
Mas para isso ser uma realidade, nós precisamos permitir que Ele atue na nossa vida e Ele nos dê essa fé que vai nos levar a crer no impossível, no improvável, naquilo que humanamente falando é impossível. Hoje estudamos sobre a fé. Em nosso próximo encontro, nós estudaremos sobre o plano original de Deus para o homem, ou seja, qual era o propósito de Deus para o homem antes da transgressão. Eu acredito que todos aqueles que acompanharem esta série, com JUF, Conversão e Justiça pela Fé, no final dela terá recebido muitas e muitas bênçãos. Então não fique com as bênçãos somente para você. Ajude-nos a compartilhar estas bênçãos com o maior número de pessoas possível. Então eu aguardo e até o nosso próximo encontro.